vai direto na legenda. Uma regra dos mapas é olhar o título e olhar a legenda, tá? Se acostume a isso, que com certeza vai ajudá-lo. Uma dica de vestibular: apareceu o mapa, olha o título e olha a legenda. Esse mapa está mostrando apenas planaltos e planícies, certo? Confira aí na legenda. Então, esse é o mapa de Heroldo de Azevedo, lá do início do século passado, que foi o mapa que ele fez do nosso país. Calcula uma coisa comigo. No início do século passado, o Brasil mal tinha estradas, certo? Por exemplo, a estrada que vai do sul do país, até Rondônia ou mesmo Acre, se você sair lá do Mato Grosso do Sul, se você sair do Paraná ou sair de Santa Catarina, essa estrada é da década de 70. Brasília, para construir Brasília no centro, no Planalto Central, na época do Juscelino Kubitschek, o que acontecia? Ia um trator na frente, um caminhão atrás levando as coisas e a estrada sendo construída até chegar no local. Então, imagine como é que Heroldo de Azevedo foi conseguir pensar o relevo brasileiro. Como é que ele foi imaginar todas essas formas, já que não era possível caminhar por todo o território, pelas dimensões que o nosso país tem. Voar sobre ele era complicadíssimo, porque você não ia registrar na cabeça tudo que você estaria enxergando, e você, quando está muito alto, não percebe o movimento no relevo. E também não tinha um sistema de fotografia desenvolvido para que você fotografasse todo o país naquele momento. Então, foi um trabalho de Hércules conseguir desenvolver esse mapa e saber como era o nosso país. Já no meio do século passado, vem uma outra pessoa chamada Aziz Absaber, está aí para você observar. Ele faz um outro mapa, onde ele faz algumas modificações no desenho do nosso relevo. Tá certo? Pessoal, vou reafirmar. Você está olhando para esse mapa, você não vai decorá-lo. Eu só quero que você se familiarize e saiba o final dessa história. Sabe explicar porque existe 3, tá bom? Então, Aziz Absaber, a partir da segunda metade do século passado, essa pessoa está viva ainda, está produzindo muito, é professor na USP. Ele faz um novo mapa do nosso país. E como ele é da segunda metade do século passado, entenda uma coisa: a Segunda Guerra Mundial termina em 1945. E um dos legados da Segunda Guerra Mundial foi a questão da fotografia aérea. Por quê? Durante a Segunda Guerra, você precisava fotografar onde estava o inimigo, para poder fazer o planejamento de ataque. Isso foi passado depois a todos os outros países, essa técnica. E se desenvolveu, e com a fotografia aérea foi possível desenhar um pouquinho melhor o nosso país. Porque você está me dizendo, por que não tinha uma fotografia inteira do Brasil? Não, você tem que fazer um punhado de fotografias, montar essas fotos e depois fazer o desenho à mão. Imaginou o calhamaço de fotografias que você tem em um país inteiro, depois juntá-las em uma só e representarem uma folha, como você está vendo agora, que não é maior que uma folha de caderno, o tamanho da complicação, tá bom? Então o mapa do professor Aziz Absaber. O próximo mapa que você está vendo aí na sua tela já é o mapa atual. Se você entrar na internet, nas páginas de busca, escreva lá Jurandir Ross, da maneira que está aparecendo para você na tela. Escreva lá, mapa de relevo do Brasil ou formas de relevo do Brasil, Jurandir Ross. Você vai ver que ele é extremamente recente, uma pessoa bastante nova, um professor da USP também, que está produzindo em grande quantidade. E ele fez esse novo mapa, onde mudou completamente o desenho do nosso país. E é acrescentado uma forma que antes não tinha. Olhe para a legenda. O que está aparecendo? Antes nós tínhamos planaltos e planície, agora está aparecendo o quê? A depressão. Depressão não é um relevo com problema, tá? Depressão significa, tentar uma analogia aqui, ó. Pense que, aqui tem 2 partes mais altas, onde está o meu dedão aqui? É a depressão, entre 2 partes mais altas. Alguns dizem que São Paulo, no caso, os seguidores da teoria de Jurandir Ross, está numa depressão, como está Curitiba, ok? Então, o Jurandir Ross vem na década de 90, lança esse mapa,
Se você, como eu disse, fazendo uma busca, vai perceber que isso foi um bafafá tremendo na época, uma confusão muito grande, porque teve que mudar todos os livros didáticos e, na realidade, não precisou fazer a mudança no livro didático. É aí que eu quero que você faça a conclusão. Os outros mapas estão errados? Não. Só que naquele momento não existia tecnologia para ser representado. Com a tecnologia que teve-se na época, aqueles mapas estavam certos. Da mesma maneira que com o avanço da tecnologia de fazer fotografia ou fazer imagens por satélite, o mapa do Jurandir Ross pode ser alterado com o tempo. Vai existir, e você vai ver isso, talvez você lembre até do dia que eu falei, que o mapa do Brasil mudou a sua forma, mudou o desenho do relevo brasileiro. Por quê? Apareceu uma nova tecnologia e possibilitou ver coisas que antes a gente não enxergava com a tecnologia que tinha naquele momento. Tudo bem? Pessoal, fechamos mais uma aula então. Por favor, aproveite. Isso vai fazer bem para você. Estudar nunca é demais e você já sabe um pouquinho mais das formas de relevo do nosso país. Valeu, grande abraço, até a próxima.